Olá, eu sou a Mariana Gade e hoje eu vou explicar para você por que é importante você ter um bom planejamento do seu intercâmbio e entender os seus objetivos e entender que intercâmbio é uma coisa com começo, meio e fim. Intercâmbio foi feito para acabar. Vou explicar por quê. Vamos começar do início. Por que as pessoas fazem um intercâmbio? A grande maioria das pessoas procuram por um intercâmbio para ter um desenvolvimento linguístico, na maioria das vezes do inglês, né? Mas serve para qualquer idioma. Ou então para dar um passo à frente na carreira, aumentar a sua empregabilidade, fazer um curso específico dentro da sua área de especialização em um outro país, ou até mesmo para você passar um tempo fora, conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, ter esse contato com pessoas e com pessoas diferentes e culturas diferentes, o que vai, de uma forma ou de outra, também te ajudar no seu desenvolvimento profissional, pessoal, no seu desenvolvimento das suas carreiras, né? Então, em geral, quando as pessoas buscam por um intercâmbio, e eu estou dizendo intercâmbio, tá? Você realmente tem uma coisa assim que tem um foco, uma meta, um objetivo, certo? E vamos lá, quando a gente coloca um objetivo na nossa vida, por exemplo, meu objetivo para este ano é falar inglês. Meu objetivo para este ano é trocar de emprego, é comprar um carro, comprar que seja um computador, um celular novo. Se você tem um objetivo e você está rumo a este objetivo, você quer chegar lá, certo? Então, o que é o intercâmbio? É o caminho, é o seu instrumento, a ferramenta que vai te levar para esse objetivo. Ele não é o objetivo em si, e isso é uma coisa muito importante. Intercâmbio não é um objetivo, minha meta é fazer um intercâmbio, tá? Mas por que você quer fazer um intercâmbio? Porque existem diversos tipos de programas de intercâmbio com diversos propósitos. Então, a sua meta não pode ser só fazer um intercâmbio. Fazer um intercâmbio para... E aí você completa essa frase. Para melhorar meu inglês, para desenvolver minha carreira, para ter uma experiência profissional no exterior, para conhecer pessoas de outras culturas. Mas sempre o seu objetivo tem que ser para alguma coisa, fazer um intercâmbio para um objetivo final. E quando a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo, a gente quer cumprir esse objetivo, certo? Imagino que sim, senão você não teria uma meta, né? E isso é uma coisa também muito importante da gente lembrar. Quando a gente tem uma meta, para ela realmente, né, para ela de fato ser uma meta, ela tem que ter um prazo. Você não pode virar e falar assim, meu objetivo é falar inglês. Aí termina o ano e as pessoas te perguntam, e aí, você fala inglês? Ah, eu não falei quando? Então, não precisava ser agora, meu objetivo é falar inglês um dia. E você pode ter objetivos a longo prazo. Meu objetivo é comprar uma casa nova daqui 5 anos, daqui 10 anos. Mas eu tenho que começar a trabalhar hoje rumo a esse objetivo. Então, isso pode acontecer também dentro do seu projeto, né? Dentro dessa meta que você vai colocar na sua vida. Mas o intercâmbio é uma etapa, né? Você pode ter também a etapa do planejamento, a etapa onde você chega à conclusão de que o que vai te levar a atingir essa meta é o intercâmbio, né? E o intercâmbio ser a parte final do seu projeto. Ou então, minha meta é daqui 3 anos estar falando inglês nível avançado com fluência. Eu vou me inscrever hoje numa escola de inglês, vou fazer um curso por aproximadamente 2 anos e a última etapa dos meus estudos vai ser um intercâmbio. Então, é uma das ferramentas, né? Uma das que você vai utilizar para cumprir com esse seu objetivo. Então, essa é a principal parte que a gente tem que entender. O seu objetivo não é o intercâmbio. O seu objetivo é o que o seu intercâmbio vai trazer de benefício para você. E aí, sempre que a gente tem um objetivo, que a gente tem uma meta, a gente não pode só pensar assim, porque, como eu falei, você tem que colocar prazos. Mas às vezes o seu prazo está muito distante. Igual eu comentei sobre assim, hoje meu inglês é básico.
eu quero ter inglês avançado. Quanto tempo eu demoro para chegar no nível avançado? Alguns anos. Mas eu posso colocar como uma meta a curto prazo me inscrever numa escola de inglês. Como uma meta a médio prazo, atingir o nível intermediário do idioma. E assim vai. Toda vez que a gente coloca uma meta, é importante a gente ter objetivos a curto, médio e longo prazo. E isso não vai ser diferente dentro do seu programa de intercâmbio. E sabe por quê? Se você não faz isso, você acaba se perdendo no meio do caminho. Porque toda vez que você cumpre uma meta, isso te traz felicidade. Isso te traz a sensação de conquista, que você conseguiu alguma coisa, que você chegou no que você queria, que você cumpriu o seu objetivo, você cumpriu sua meta. Isso traz uma satisfação muito grande, uma felicidade muito grande e uma sensação de capacidade muito grande. Eu consigo, então eu vou conseguir chegar na próxima etapa também. Se a gente só pensa na etapa final, por exemplo, hoje eu não falo inglês, mas eu quero falar inglês no nível avançado, eu quero ter um nível de proficiência de idioma alto. Se eu ficar só pensando nisso, cada aula de inglês que eu for é uma frustração, porque eu só vou ver o quanto isso demora para acontecer. Eu não vou ver o quanto eu estou progredindo. Agora, se você coloca metas a curto prazo, você começa a sentir o seu progresso. Olha, eu atingi a minha meta número 1, agora eu vou para a meta número 2, agora eu vou para a meta número 3. E quando a gente está no intercâmbio, isso é mais importante ainda, porque o que acontece? Quando você chega no intercâmbio, tudo te traz uma satisfação imediata. Claro, tem vários momentos que você fica chateado também, né? Ah, tô com saudade da minha família. Ah, eu tô longe da minha família no Natal. Claro, também tem esses momentos de frustração. E é também a sua meta, o seu objetivo que vai te prender lá no país na hora que você também estiver chateado, com saudade, tentando entender o que você tá fazendo lá. Mas, em geral, principalmente depois de um tempo, a adaptação no começo pode ser um pouco mais complicada, pode dar um pouco mais de saudade, mas depois que você se adapta, você começa a criar uma rotina, você começa a ter amigos, você começa a aprender a se virar no lugar, sair para lugares diferentes, viajar, e aí é muito fácil você esquecer quais são os seus objetivos. E você começa a ter várias pequenas satisfações todos os dias. Por exemplo, antes eu não conseguia pedir informação sozinho na rua, agora eu consigo. Antes eu ia no restaurante e eu tinha que pedir sempre a mesma coisa porque era só aquilo que eu sabia pedir. Agora eu sei escolher, agora eu sei pedir para trocar o pão do hambúrguer. Então isso sempre vai te trazendo algumas satisfações imediatas. E também tem a parte das amizades, das viagens, dos passeios, que você começa a se empolgar com tudo isso. E aí você começa a conhecer pessoas que vão te chamando para sair para lugares, para fazer outras coisas. Então, sabe aquela empolgação que a gente fica? Acabei de tirar a carteira de motorista. Ai, mãe, deixa que eu vou no mercado. Ai, pai, deixa que eu vou lá. Não, deixa que eu busco minha irmã na escola. Deixa que eu não sei o quê. Você quer dirigir para todos os lados. Quando você entra na faculdade e começam a te chamar para sair, você fica maior de idade, você já pode começar a entrar em qualquer lugar e beber sem ficar bebendo escondido, porque eu ia dizer, né, que você pode beber, mas, né, a gente sabe o que acontece antes. Então, quando você pega e entra na faculdade, pode frequentar bar, pode frequentar balada. Quanta gente não acontece da pessoa esquecer que tem a faculdade lá para fazer? Que a pessoa mata a aula toda noite, vai pro bar e esquece que tem que passar na faculdade. Com o intercâmbio acontece justamente a mesma coisa. A empolgação, a euforia do momento. Tudo te traz felicidade, tudo te traz satisfação momentânea. E aí é o momento que você tem que lembrar por que você tá lá. Então é por isso que eu sempre falo, quando você está planejando o seu intercâmbio, antes de viajar, você tem que ter as suas metas no papel, por escrito, já tudo bonitinho. E tem que ser no papel, porque você tem que ver. Muitas vezes você vai precisar colar lá na parede do seu quarto, quando você estiver lá no seu intercâmbio, para você lembrar por que você tá lá. Porque você vai querer fazer tanta coisa e você vai descobrir tanta coisa que você pode fazer num outro país, com outras pessoas, e que você pode, né, você tem uma sensação assim, de uma felicidade tão plena, até porque
são coisas a curto prazo. Então, assim, você não tem aquele vínculo que você tem com tudo que você tem no Brasil. Você não tem aquele apego tão grande que você tem de toda a bagagem que você teve com aquele lugar, com aquelas pessoas. Até o fato de você estar num lugar onde ninguém te conhece e você se sentir mais livre para poder fazer o que você quiser, de você poder virar e falar assim: ah, se eu fizer besteira aqui hoje ninguém vai ver. Então você tem uma sensação de liberdade muito grande, você tem uma sensação de autodescoberta, de coisas que você gosta, que você não gosta de fazer, né? Você percebe realmente as coisas que você fazia por inércia e as coisas que você faz porque você realmente gosta, né? Então isso vai te trazendo muita felicidade, você quer cada vez mais aumentar essa sensação de felicidade. É muito legal você ser feliz, é óbvio, e você quer o tempo todo ser feliz, né? Você tem menos vínculos, você tem menos compromissos, se você começa, né, a ter amizade com uma pessoa, não gostou muito daquela pessoa, você começa a sair com outras pessoas, e tem gente que vai embora, tem gente que chega, então tudo vai trocando muito rápido, e você quer aprender, você quer aproveitar aquele momento o máximo possível, porque você também tá nessa assim de eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, meus amigos vão embora, eu fiz amizade com uma pessoa super legal e essa pessoa vai embora daqui 2, 3 meses, eu quero aproveitar ao máximo a companhia dessa pessoa, eu quero viajar o máximo que eu puder, eu quero sair o máximo que eu puder, eu quero experimentar todas as comidas. Então tudo isso, né, vai te consumindo e vai ocupando o seu tempo. Então eu, por exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos, no começo, no primeiro semestre, eu consegui fazer tudo certinho, do jeito que eu planejava. Apesar de muitas coisas terem ido de uma forma diferente do que eu planejava, eu consegui fazer tudo muito certinho da forma que eu planejava, porque eu não tinha tantas distrações. Então, assim, meu sonho é ir para a Disney. Eu tenho que guardar tanto por semana para poder ir para a Disney. E aí foi fácil, né, juntar o dinheiro, porque eu não tinha tanta distração, eu não tinha tanta coisa assim que eu queria fazer e eu podia simplesmente virar, eu não tinha tanto vínculo, né, com os meus amigos. Eu podia virar e falar, hoje eu não posso sair, hoje eu tô trabalhando, e essa desculpa eu tava toda hora. Então, assim, eu não tinha tantos amigos assim, a gente ainda não sabia se virar, não sabia nos lugares, né, tudo era muito complicado. Então, e aí começou o inverno, era muito mais fácil ficar com a família, né? Era muito mais simples, eles pagavam um monte de coisa pra mim, eu não tinha que ficar me preocupando de como fazer. No começo eu fiquei com muito medo de dirigir na neve, né? Então, assim, eu fiz cursos que eu queria, eu juntei o dinheiro que eu queria pra viajar e foi tudo muito tranquilo. E no começo do segundo semestre que eu tava lá também, eu comecei a me divertir mais, comecei a sair mais, fazer mais coisas, né, gastar um pouquinho mais de dinheiro, mas ainda assim não era tanto, porque tudo que a gente fazia lá era tudo coisa com custo baixo, né? E muita coisa assim, a gente, leva um pacote de bolacha da família, né, pra assistir filme na casa de um amigo. Então tudo isso acabava não consumindo tanto dinheiro e nem tanto o meu tempo. Então também fui fazendo cursos, né, dentro da área que eu queria, fui juntando meu dinheiro para fazer a viagem para Califórnia, que era a minha segunda meta, né, de viagem. Fui fazendo tudo da forma que estava planejado na minha cabeça. Porém, chegou o verão, a temperatura ficou mais agradável, deu mais vontade de sair, eu comecei a ter amigos realmente, né, amigos de verdade lá, e a gente fazia festas, fazia um monte de coisa, tinha compromisso toda noite. Eu tinha literalmente compromisso todas as noites. Eu passava o dia morrendo de sono porque eu tinha compromisso toda noite. E a minha sorte nessa época é que durante o verão não tinha cursos pra gente fazer, né? Não tinha tantas opções de curso, então eu acabei optando realmente por não estudar no verão, porque os horários não batiam com os horários das crianças e eu já tinha feito 2 cursos, né? Então não dava pra fazer não dava para ter tanto foco nos estudos. Eu já tinha juntado bastante dinheiro para minha viagem e eu consegui manter, né? Porque também era uma viagem para Califórnia e eu estava muito empolgada para fazer essa viagem, né? Então deu para ir fazendo tudo. Mas chegou um ponto, na hora que acabou o verão, assim, que eu tive que retomar os estudos e que ia ser realmente meu último semestre lá, que eu percebi que eu tinha que voltar pro foco. E por quê? Porque eu realmente entendi que era o meu último semestre lá
como au pair eu não ia ter mais como renovar o programa, porque eu já tinha feito minha última renovação. Se eu quisesse ficar lá mais tempo, eu ia ter que descobrir uma outra forma de ficar. E eu tinha que aproveitar o máximo possível o que eu tinha de benefícios como au pair, de qualquer forma, independente se eu fosse dar um jeito ou não de ficar de outra forma. E aí foi quando eu falei, gente, parou, não dá pra ficar saindo toda noite, não dá pra ficar fazendo tudo. Eu dava umas revezadas, às vezes eu faltava na academia, às vezes eu não conseguia sair pra ver meus amigos, mas eu cumpri todos os objetivos que eu queria. Eu tinha lá minha meta de ainda fazer no final do ano a minha viagem para Havaí. Eu tinha a minha meta de fazer o curso dentro da Universidade de Princeton, que na verdade foi um dos motivos que eu estendi de fato o meu programa, né? Porque eu queria muito fazer aquele curso. E eu fiz tudo que eu tinha planejado. Mas foi porque eu tinha essas metas muito claras na minha cabeça que eu consegui entender que eu tinha que abrir mão de algumas coisas, que eu não podia sair toda noite, que eu tinha que economizar dinheiro. E mesmo assim, a viagem para o Havaí só deu certo porque a minha família pagou a passagem para mim. Porque eu comecei a me atrapalhar nessa questão de gastar dinheiro e sair e tudo, e eu não ia ter conseguido pagar sozinha. Então, se eu não tivesse a ajuda deles, eu ia ter não conseguido cumprir um sonho, né? Realizado um sonho que eu tinha. E não ia, imagina, se eu não conseguisse ir ganhando em dólar e estando, né, com a possibilidade de pagar a passagem mais barato, imagina se eu tivesse voltado para o Brasil. Não ia nunca ter realizado esse sonho. Então, você sempre tem que lembrar qual que é o seu sonho, qual que é a sua meta, qual é o seu projeto de vida. Porque é muito fácil você começar a ir na dos outros. E as pessoas falarem, não, mas isso aqui é legal, não, mas depois você dá um jeito, mas depois você estende o programa. Eu ouvi isso quando chegou perto, se faltavam uns 3 meses para eu ir embora, eu ouvia todos os dias amigos meus falando, não, mas a gente dá um jeitinho, você não precisa ir embora, eu te ensino, eu faço assim, a gente faz assim, a gente começa a pesquisar para você, tem como dar um jeitinho, é sempre um jeitinho, não era uma solução realmente certa. O meu professor da faculdade realmente foi querer ver se eu tinha como estender como estudante, todas essas coisas, mas eu falei, não, já tô decidida que eu vou embora. Por quê? Porque eu não tava mais fazendo, eu tava fazendo um curso legal, ia agregar pra mim, mas assim, eu tava estudando o curso que eu ia estender com ele, eu ia estudar espanhol nos Estados Unidos. É enrolação. Nos Estados Unidos definitivamente não é o principal país falante de língua espanhola, apesar de ter muito mais gente na rua que fala espanhol do que fala inglês, né? Mas não era a meta, né? Não era esse, não estava dentro do meu plano mesmo, não estava dentro do meu plano de carreira, não estava dentro do meu projeto de vida, e eu tive que fincar o pé para mim mesma e falar: você tem o seu projeto e você vai seguir o seu projeto. A gente pode mudar o nosso projeto? Com certeza. Às vezes o que a gente vai buscar não é exatamente o que a gente quer. Às vezes a gente acha que a gente quer uma coisa e a gente começa a rever essas coisas depois que a gente tá lá. Então não tem nada de errado também de às vezes você eliminar alguma coisa das suas metas e acrescentar outras, né? Seja viagem, seja tempo do seu programa, né, a duração, seja o curso que você está fazendo. Os primeiros cursos que eu fiz agregaram bastante, mas depois, se eu tivesse parado para pensar, eu não teria feito, né? É porque eu saí do Brasil com o foco de fazer aqueles cursos, cheguei lá, já tive que fazer matrícula, já fiz, mas depois de um tempo eu percebi que outros cursos iriam me atender melhor. Mas isso acontece também, isso é muito normal, né? A gente só descobre às vezes as coisas depois que a gente tá fazendo um curso, depois que a gente tá lá. Então também nada de errado e até hoje são cursos que me agregam muito, então eu não posso reclamar disso. Mas a gente precisa sim ter um plano e lembrar e ter sempre na cabeça que intercâmbio não é para sempre. A gente tem, e óbvio, quando você tá naquele momento de felicidade, você tá curtindo muito seu intercâmbio, eu comentei, né, no vídeo passado, comentei em algumas postagens anteriores também que eu fiz, de quando você tá muito feliz no seu intercâmbio, você não quer voltar, você não tem, né, são emoções muito complicadas da gente lidar, porque você conquistou tanta coisa no exterior e aí você conseguiu se tornar uma pessoa diferente, você se sente, né, se sente uma pessoa diferente, você sente que você se conhece e teve todo o sacrifício, assim, foi muito difícil você chegar onde você chegou nesse momento de felicidade no exterior.
E aí você parar para pensar que você tem que voltar para o Brasil e começar tudo de novo, é muito chato, é muito difícil. Você fala, peraí, eu construí um negócio aqui, fiz um monte de coisa, e aí eu tenho que largar tudo que eu construí, simplesmente abandonar, eu tenho que voltar para o Brasil e eu tenho que começar a construir um monte de coisa de novo lá, porque eu deixei um monte de coisa para trás que eu não tenho como retomar. Primeiro ponto, você não precisa necessariamente voltar para o Brasil, tá? É muito importante ter isso também na cabeça, que você encerrar o seu intercâmbio não significa você voltar para o Brasil, mas encerrar o seu intercâmbio significa você cumprir o objetivo para o qual você foi para o exterior. Então, se o seu objetivo, por exemplo, é fazer um intercâmbio para melhorar o inglês, e você melhorou o seu inglês, qual é o próximo passo que você quer dar? Eu quero melhorar mais ainda o meu inglês. Então, você pode estender esse curso de inglês que você está fazendo. Mas não, eu já atingi o nível máximo, eu não preciso mais estudar o idioma que seja que eu esteja estudando. Então, qual pode ser o próximo passo? Mas qual que é o próximo passo que eu quero dar na minha vida profissional, na minha carreira? Eu quero fazer um curso de especialização. Poxa, e tem um curso de especialização legal aqui onde eu tô morando. Então eu posso fazer esse curso de especialização aqui, eu não preciso voltar para o Brasil e procurar uma especialização no Brasil. Eu tô bem financeiramente, eu tô fazendo um programa de estudo e trabalho, consigo me manter, né? Por exemplo. Então, tudo bem, o seu primeiro intercâmbio acabou. E agora você vai pro próximo, para a próxima etapa? Você vai para uma faculdade, por exemplo? E às vezes, a sua próxima etapa pode ser começar um processo de imigração, por que não? Mas entenda que o seu intercâmbio acabou. Agora você vai entrar para um processo de imigração, você vai pedir uma residência. Então o intercâmbio tem que acabar. Não tem como você ser eternamente um intercambista. Você tem que entender qual que é o objetivo daquele programa de intercâmbio que você está fazendo, listar as suas metas, escrever elas bonitinho, colar onde for, na agenda, na parede, no caderno, faça alguma coisa assim que você revisite essas suas metas sempre, que talvez você troque elas eventualmente ou mude algum prazo e entenda que alguma coisa vai ter que acontecer de uma forma diferente, mas esteja sempre acompanhando quais são suas metas, até onde você chegou, até onde você quer chegar e como você quer chegar. Por quê? Porque o que a gente mais vê são pessoas que fazem o intercâmbio e não querem sair do intercâmbio nunca mais. Então, do mesmo jeito que existe a síndrome do Peter Pan, da pessoa que nunca quer crescer, a pessoa nunca quer virar adulto, também existe a síndrome do intercambista, que é a pessoa que não quer nunca dar um passo para frente, que quer ser eternamente intercambista. É a mesma coisa que você falar que você quer ser eternamente estudante universitário. Imagina, não, eu não quero, não, a minha graduação tá legal, eu tô gostando de fazer graduação, então eu não quero entrar pro mercado de trabalho, eu quero continuar numa graduação. Eu quero ficar aqui na faculdade, não quero entrar pro mercado de trabalho não, porque eu vou sair da minha zona de conforto. Não querer encerrar o seu intercâmbio é a mesma coisa que isso. É você não querer crescer, não querer virar adulto no mundo exterior, né? No exterior. Porque você, uma hora, não vai ter mais programa para você fazer. Ou você vai chegar no último nível do seu programa de idiomas, ou você vai fazer uma graduação, ou você vai fazer uma especialização, ou você vai fazer um trainee, e assim vai. Você tem que ir progredindo. Porque o que a gente vê sempre, né? É o que eu falei, o que a gente mais vê é gente que não quer encerrar. Porque tá legal, foi uma conquista muito difícil, principalmente o primeiro intercâmbio, é uma conquista que não tem explicação, não tem tamanho, é uma conquista muito grande. E você não quer largar isso, você quer ter esse momento, né? Pra sempre. Você quer ter os amigos, a felicidade. Só que vai passando o tempo, você não vai progredindo e os seus amigos vão, porque todo mundo uma hora vai decidir fazer alguma coisa. Então, ou você sempre vai ter que conhecer amigos novos que vão estar lá naquela etapa onde você começou, ou você vai ter que progredir junto com os seus amigos de alguma forma. Você vai ter, né, como eu falei, indo para os passos acima, indo para níveis acima de curso, ou já fazer uma aplicação para uma imigração, dependendo do país que você tiver, que te permita fazer isso, ou decidir voltar, né? Mas você tem que sempre dar o próximo passo, você não pode ficar para sempre, porque o que acontece? Tem muita gente que só vai assim, vou renovando o curso de inglês, vou renovando o curso de inglês, vou renovando o curso de inglês, vou fazer um college aqui, o mais barato, só para eu ter um visto.
A pessoa vai fazendo cursos aleatoriamente que sejam baratos e que deem visto para ela poder continuar com o estilo de vida que ela tá. E ela vai empurrando isso por anos. Aí o que acontece? Na hora que ela acaba, que ela não consegue mais estender esse curso que ela tá fazendo, que ela não tem uma outra opção, né, que chega uma hora que os países meio que te dão um ultimato, assim, não, você não pode mais renovar seu visto agora. Ou você aplica para uma imigração ou você vai embora, mas você não tem como ser estudante para sempre. E aí é a hora que a pessoa não consegue, porque ela não consegue juntar a documentação para aplicar para uma imigração. Ou aí a pessoa vai virar e falar assim, e agora quero conhecer outros países. Aí ela não tem, por exemplo, estudei 3 anos de inglês na Irlanda e agora eu quero fazer inglês na Austrália. A Austrália não vai te dar visto, cara, porque você ficou 3 anos já estudando inglês. Você vai fazer outro curso de inglês, né? Então pensa, né, que se você tem um projeto, da mesma forma que não faz sentido você não ir crescendo, né, não ir se desenvolvendo, não vai fazer sentido para os países que vão te dar um visto. Eles não vão te permitir continuar tirando visto. E aí você pega e coloca isso no seu currículo. Aí você pega, por mais que você fale assim, não, agora eu já fiquei 7 anos morando fora, fui para vários países, agora eu vou, tá bom, vou voltar pro Brasil, deixa eu botar aqui no currículo. E aí você não consegue emprego, porque você não é especializado em nada, você não tem experiência em nada, você ficou 7 anos fora do mercado de trabalho. Então, ou você chega investindo, abrindo uma empresa própria, ou você vai trabalhar com coisas que não exijam uma qualificação, né, que não exijam um diploma, né, não exige uma especialização acadêmica. Ou então você tem que voltar para o Brasil e fazer uma especialização. E aí você vai estar muito velho para o cargo que você está aplicando. Então tudo isso, né, por mais que pareça muito legal na hora que você está lá, né, tipo, não, deixa eu só ir continuando, tá muito legal, eu vou continuando a vida do jeito que ela tá. E na hora que eu cansar, ou eu volto para o Brasil, porque eu vou ter feito intercâmbio, vou ter morado fora, vai ser muito fácil arranjar um emprego. Não, você precisa ter uma experiência mínima na sua área. Qual é a sua área? Se você passou 3, 4 anos estudando inglês, qual é a sua área? A sua área não é inglês? A não ser que você resolva dar aula de inglês, mas tem gente que às vezes, né, leva tão na brincadeira o curso, né, leva tão de segundo plano o curso, que não consegue nem dar uma aula de inglês tendo estudado 4 anos no exterior. 3, 4 anos, né? Que eu já vi isso em muitos casos. Então, por mais que seja difícil, sempre pense no seu futuro. E por isso que o planejamento do intercâmbio é a etapa mais importante do seu intercâmbio. É a etapa que você vai estabelecer suas metas e que você tem que pensar qual que é o seu projeto de vida, quais são os seus planos para o futuro, o que você quer, como é que você se vê, como eu já falei lá atrás, né, no outro vídeo. Como você se vê daqui 5 anos? Como você se vê daqui 10 anos? O que esse intercâmbio vai trazer para você nesse longo prazo? O que esse intercâmbio vai te trazer num curto prazo? Como que ele vai te beneficiar nisso? Quais são as próximas etapas que você tem que dar, né, após o intercâmbio? E quais são as etapas que você tem que dar antes do intercâmbio? Então, por mais que, assim, claro, eu não vou virar para você e falar, já viaja pensando em voltar. Não é assim também, mas você tem que definir metas, tem que definir prazos e tem que saber a hora de acabar. O intercâmbio não pode durar para sempre, porque senão isso vai destruir, né, sua empregabilidade, suas chances de ficarem no país por mais tempo, de conseguir uma imigração. Vai acabar te trazendo problemas futuros, né, de empecilhos no futuro. Então, sempre faça o intercâmbio tendo isso em mente. Que você tem um objetivo a cumprir, que você tem metas a atingir, que você traçou essas metas e que o seu plano de carreira, a sua vida e os seus objetivos de vida são o que mais importam de tudo. O intercâmbio vai te agregar muita coisa, vai te trazer muitos amigos, vai te trazer conhecimento cultural, vai te trazer vários momentos de felicidade, várias histórias para contar, para quando você tiver filho, neto, você vai ter história pra caramba para contar. Você vai lembrar, você vai falar assim, nossa, aqui acho melhor eu nem contar, hein? Você vai ter coisa que ninguém nunca vai saber, que você vai querer encontrar, né, sempre com seus amigos do intercâmbio, para vocês conversarem dessas coisas que aconteceram, né, que ninguém entende as coisas que vocês passaram, que às vezes você conta as histórias e todo mundo fica olhando pra você agora assim, ele só queria contar que morou fora. E só você entende como foi legal essa história, como foi legal o acontecimento, né? Então, tenha isso em mente. E saiba que
você está indo para um intercâmbio para um dia ele acabar. Seja ele acabar no país onde você foi, ou seja ele acabar com o seu retorno para o Brasil. Mas ele tem que acabar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você precisar de ajuda no seu planejamento do intercâmbio, fica à vontade para falar comigo. Você tem também o meu Instagram, a minha página no Facebook, que eu coloco várias dicas o tempo todo. Então fica à vontade para entrar em contato comigo. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha agregado alguma coisa para você. Então curta ele aí se valeu a pena para você. E dê a dica também para os amigos, compartilhe, tá bom? Até a próxima!